Nintendo Switch 2, meus amigos, temos novas informações e também através delas surgiram especulações de que realmente esse vai ser o maior lançamento de todos da Nintendo. Eu vou explicar pra vocês por quê e algumas especulações também sobre o preço dele no Brasil. Um novo jogo cooperativo de tela dividida, um dos que mais fez sucesso no mundo aí nos últimos anos, teve sua sequência anunciada e que vai sair pro Nintendo Switch 2 também. A Nintendo anunciou a sua segunda loja física nos Estados Unidos e já temos uma data de lançamento. Infelizmente, a Pokémon Company excluiu a América Latina e também, por consequência, o Brasil de mais uma de suas ações. Tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje, o nosso quadro de terça, quinta e sábado aqui no canal Coelho no Japão, onde você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece no mundo Nintendo. Então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. Mas antes da gente começar, meus amigos, vocês pediram, então eu vou sortear um Nintendo Switch 2 para vocês. O quê? Vai ser o sorteio para quem está nos grupos do Nintendo Barato, o link tá aqui na descrição. Entre nos grupos para você saber como vai ter a chance de ganhar. Os links estão na descrição, entre aí agora, amigos, tamo junto. Agora sim, amigos, novas informações sobre o Nintendo Switch 2 e parece que esse vai ser o maior lançamento até agora. Matéria aqui do Universo Nintendo, dados apontam para mais de 380 mil unidades só para América do Norte ali, que não inclui o Brasil, tá? Estados Unidos e Canadá. Isso levanta também algumas outras especulações até relacionadas ao preço. É importante citar aqui que não se tratam de rumores essa informação, e sim um levantamento de dados baseados em um reporte sobre envios de fabricantes, tá? O levantamento desses dados foi feito pelo usuário Leak do fórum Famiboards, e a montadora contratada pela Nintendo no Vietnã, identificada como HVBG, exportou aproximadamente 383 mil unidades de console por completo, exclusivamente para a região norte-americana, ou seja, focado ali principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. A gente não sabe quantas unidades vão vir aqui para nossa parte, né? Então não sabemos nem se vai chegar Day One aqui no Brasil. A expectativa é que sim, tenhamos o console no dia do lançamento mundial aqui no Brasil também, tá? Mas a gente não sabe se vão faltar peças no Brasil, igual aconteceu com o lançamento de todos os outros videogames, tá? Porque até agora, PlayStation 5, faltou peça, Xbox, faltou peça, Nintendo Switch, faltou peça no Brasil, Nintendo Switch Lite, faltou peça também. Eventualmente elas são repostas, mas no lançamento, cara, quem consegue garantir é quem garante na pré-venda. Mas a gente sabe desde julho do ano passado que a Nintendo ela vem tomando medidas para poder driblar os cambistas de videogame, né? Aquela galera que compra vários videogames em massa para fazer muito dinheiro vendendo eles por mais caro, por causa dessa alta demanda, e eles limpando o estoque das lojas, né? A Nintendo já deixou bem claro desde o ano passado que eles queriam fazer um grande lançamento de volume, né? De colocar muitos videogames nas lojas para evitar esse tipo de coisa acontecendo, pelo menos na América do Norte. A gente não sabe se isso vai acontecer no Brasil também. Então é interessante aqui que a quantidade inicial de unidades enviadas é considerada expressiva para uma remessa inicial, existindo ainda a expectativa de aumento nos envios nos meses subsequentes, ou seja, a primeira remessa já é expressiva, um enorme lançamento para o Nintendo Switch 2, e nos meses subsequentes, e aqui eles falam especificamente de fevereiro em diante, ou seja, o Nintendo Switch 2 ele deve ser lançado da metade para frente do ano, né? A gente sabe que a Nintendo Direct vai ser em abril, mas não vai ser lançado em abril. Se os meses subsequentes aqui desses envios, se esse reporte estiver de fato correto, tende a indicar que o Nintendo Switch não vai ser lançado antes do mês seguinte, pelo menos, né? Maio ali. Eu chutaria mais pra frente, eu acho que não daria tempo de fazer tudo tão rápido assim. Anuncia agora em abril e lança logo em maio. Eu acredito que esse envio aqui, cara, ele deve durar cerca de uns 4 meses, mais ou menos, de produtos nas lojas para poder atender as lojas lá. Então, será que vai chegar ali por meados de setembro? Eu acho até que faz sentido. Você lança em setembro, tem um grande boom de lançamento e logo na sequência já começa a entrar outubro e depois Black Friday e depois Natal. Isso garantiria a Nintendo mantendo suas vendas bem fortes nesse período de lançamento, enquanto que a maior parte do ano ainda teriam grandes lançamentos ainda para Nintendo Switch, porque a gente sabe que Xenoblade Chronicles X chega agora esse mês. A gente ainda não tem uma data de lançamento para Pokémon Legends ZA, que vai ser um lançamento muito importante para Nintendo Switch. Então, como eu falei, essa parte é completamente especulação, não sabemos quando que vai ser lançado esse videogame, mas é interessante a gente ver aqui que até janeiro desse ano, essa fabricante já havia recebido componentes essenciais como processador e telas suficientes para a produção de unidades do novo console, que levaria acima da casa do 1 milhão.
milhão, ou seja, já estão ali produzindo acima da casa do milhão para ter um grandioso lançamento mesmo. As expectativas da Nintendo para esse videogame são gigantescas. A gente sabe que teremos um novo Mario Kart no Nintendo Switch 2, isso já foi anunciado no trailer de revelação do console, mas o que a gente mais tem ouvido em entrevistas da Nintendo nos últimos anos é que eles aprenderam muito com os erros da época do Wii U. E o grande erro da época do lançamento do Wii U foi justamente ter sido lançado sem grandes jogos, né? Isso foi corrigido no lançamento do Nintendo Switch, que veio com um Mario Kart, um Mario novo e um Zelda novo, além de novas franquias e outros grandes lançamentos que foram saindo nos meses subsequentes, né? Então eu acredito que a Nintendo vai repetir a mesma coisa com o Nintendo Switch. Mario Kart novo a gente já sabe, um Mario novo a gente não sabe ainda, mas Mario Odyssey é um jogo de 2017 que não recebeu DLC, diferente dos outros grandes lançamentos da Nintendo que todos receberam DLC de conteúdo. Então claramente a Nintendo já está trabalhando em um Mario novo já há bastante tempo e existe essa expectativa da gente descobrir sobre esse novo Mario na Nintendo Direct de abril, tá? E ele vai ser muito importante para um grandioso lançamento do Nintendo Switch 2. Mas não só isso, cara, a Zelda é uma franquia muito importante também pro lançamento e não dá pra ficar Mario, né? Mario Kart e um novo Mario 3D. Então existe uma expectativa também, aliás, isso aqui não é baseado em rumores nem nada, é só uma expectativa e foi muito bem documentada aqui pelo canal Nintendo Prime, cara. Eu tava assistindo o vídeo dele aqui e o que ele falou é verdade, cara. No lançamento do GameCube, a gente não teve o novo Zelda, mas a gente teve a Nintendo apresentando esse novo Zelda pra poder criar hype. Então, de alguma forma, existe a expectativa de, pelo menos no anúncio do Nintendo Switch 2, a gente ouvir algo sobre Zelda. Esse que vocês estão vendo aqui na tela nunca chegou a ser lançado e isso aconteceu novamente depois na era do Wii U, tá? Porque a Nintendo também apresentou o lançamento desse videogame com uma tech demo de Zelda. Eles sabem o poder que Zelda tem de chamar a atenção da indústria e de chamar a atenção também de uma parte do mercado que quer esse tipo de jogo, né? Uma aventura mais épica, diferente da vibe divertida e alegre de Super Mario, né? Zelda tem realmente uma vibe mais épica mesmo, tá? Então, pra engrandecer o anúncio do Nintendo Switch 2 e fazer todo mundo querer comprar e jogar esse console, né? Que tem que ser um sucessor digno do Nintendo Switch, que atualmente está se tornando o videogame mais vendido de todos os tempos, como eu venho falando pra vocês, é muito possível que a Nintendo mostre alguma coisa pra gente. Nem que seja uma tech demo do que pode ser o próximo Zelda do Nintendo Switch 2, pra poder demonstrar o poder do console ou alguma expectativa, tipo esse trailer de anúncio de Zelda Breath of the Wild, que mostrou mais ou menos a ideia dos desenvolvedores sobre o jogo, mas a gente não sabia nada sobre ele, né? Então sim, cara, hype pra Nintendo Direct de abril agora, se eles forem revelar tudo realmente pro Nintendo Switch 2 ser um grande lançamento, ou pelo menos para poder criar um hype, eles devem falar sobre o próximo Mario e eles devem mostrar alguma coisa de Zelda, nem que seja uma tech demo. Agora, sobre o preço, de acordo com o que a gente tem expectativa do mercado, de outros produtos também, e também das peças que especulam-se que o Nintendo Switch 2 vai utilizar, a expectativa continua sendo mais ou menos aquela que eu falei pra vocês, tá? Se o videogame chegar na faixa de 399, agora com essa alta do dólar, a expectativa é que no Brasil seja 3.699. E se o videogame for lançado na faixa de 449 dólares, o que eu acho que é possível a Nintendo experimentar com esse valor, uma vez que a gente tem o Nintendo Switch OLED ainda custando 350 dólares no mercado, né, dos Estados Unidos, que infelizmente, pela alta dos jogos do Nintendo Switch, a gente sabe que a base do preço realmente é o preço do dólar. Então o que eles vendem lá em dólar é importante pra gente ter uma ideia do que vai ser cobrado aqui no Brasil, tá? E a faixa de preço é 350 dólares do Nintendo Switch OLED, o que possivelmente vai colocar o Nintendo Switch 2 sendo vendido por pelo menos 100 dólares a mais para as pessoas, né, sentirem a diferença. Esse aqui é uma nova geração, né? Então provavelmente 449 dólares não é um preço irreal de se pensar e a expectativa é que chegue aqui por 4.000 reais, pelo menos de acordo com o Necrolip aqui. Se por acaso for esse o preço do lançamento, a Nintendo não teria coragem de lançar aqui no Brasil por 4.500 dólares, isso ia ficar uma diferença muito grande do que é vendido até mesmo o PlayStation 5 atualmente aqui, o PlayStation 5 Slim com até 2 jogos. A gente consegue comprar ali por 3.800 reais, umas promoções. Ou se você acompanha o PlayStation barato, né, o irmão PlayStation ali do Nintendo barato, vocês vão ver que dá pra encontrar até por 3.250 reais. Enquanto que o Nintendo Switch OLED, cara, esse videogamezinho aqui, já incluindo Super Mario Bros. Wonder e um ano do Nintendo Switch Online, aqui no Brasil dá pra encontrar por 2.030 reais se você acompanha os grupos do Nintendo barato ali. Então, cara, realmente a expectativa é que o Nintendo Switch 2 eleve bastante o preço aqui no Brasil, a faixa de entrada pra esse videogame, né? Eu realmente acredito bastante nessa faixa de 4.000 reais aqui, tá? Essa aqui é a opinião do Necrolip. Eu
eu acredito especificamente em R$4.000, é o que eu venho falando pra vocês já há um tempo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa pra mim aqui nos comentários. Lembrando que vamos sortear o Nintendo Switch 2 pros membros dos grupos do Nintendo Barato, então os links estão aqui na descrição, não deixem de entrar lá. Hoje mesmo a gente vai trazer novidades aí de como que vocês podem participar, tá? Os links estão aqui na descrição, amigos. Mas comenta aí, esse é um preço que vocês pagariam pro Nintendo Switch 2 ou não? Quero saber. Ainda sobre o Nintendo Switch 2, cara, um novo jogo cooperativo de tela dividida foi confirmado. A gente vem vendo algumas empresas anunciando e confirmando seus lançamentos para o Nintendo Switch 2, é por isso que a minha expectativa tá grande para Summer Game Fest esse ano. Quero estar lá para vocês novamente, tá? Até porque a Summer Game Fest acontece na metade do ano, que já é um bom tempo depois do anúncio de revelação da Direct do Nintendo Switch 2 no início de abril. Então eu acho que na Summer Game Fest desse ano a gente vai ver vários anúncios de jogos para Nintendo Switch 2 mesmo, tá? A gente já tá começando a ver isso. Um dos jogos mais populares dos últimos anos, cara, foi justamente Power Wash Simulator. Ele ganhou uma versão de Nintendo Switch 1, tá? Infelizmente não ouvimos nada sobre uma versão de Nintendo Switch 1 para Power Wash Simulator 2, que foi o jogo que eles acabaram de anunciar, e é um jogo que vai ter multiplayer cooperativo, tela dividida também, e foi confirmado para PlayStation 5, Xbox Series, PC e também para Nintendo Switch 2. Olha só que interessante. É mais um dos games aí, tá? Já estão vários sendo anunciados, como Bestiário, My Time at Evershire, também confirmados ali para Nintendo Switch 2. O Yooka Replay também foi confirmado. A gente não tem videogame, a gente não tem muitas novidades dele ainda, que a Nintendo tá mantendo segredo, mas várias das empresas que já ou têm a intenção de lançar ou já estão trabalhando com a Nintendo começaram a anunciar ali os seus jogos. Preparem-se, amigos, porque a nova geração vem aí e realmente o irmão mais novo desse bichinho aqui parece que vai mudar o mercado novamente, cara. Power Wash Simulator 2 foi anunciado recentemente para ser lançado em 2025, oferecendo gráficos aprimorados, novos desafios e suporte cooperativo em tela dividida. Então tá aí, ó, esses gráficos que vocês estão vendo aí, provavelmente renderizados na versão de PC, é algo que a gente pode esperar algo parecido também na versão de Nintendo Switch 2, tá? Lembrando que a versão de Nintendo Switch de Power Wash Simulator já é bastante competente. O trailer novo aqui tá muito interessante e ele é feito pela Future Lab, inclusive quem tá publicando, né? Quem publicava o Power Wash Simulator anteriormente era a Square Enix, e agora o estúdio dele, cara, fez tanto sucesso que aparentemente eles mesmos estão agora publicando o seu próprio jogo. Lembrando que o Power Wash Simulator já fez colaborações com Tomb Raider, com Final Fantasy VII Remake, com Bob Esponja, com De Volta pro Futuro, Alice's Adventures e até mesmo com Shrek, cara. Foi um jogo de grande expressão aí dos últimos anos e é legal a gente tá vendo já um grande lançamento ser anunciado pro Nintendo Switch 2 dessa forma. E o melhor ainda, em multiplayer de tela dividida, né? A gente já tem garantia de que o próximo videogame da Nintendo vão ter os dois controlinhos também, então já de fábrica vai dar pra jogar de dois esse jogo. Comenta aí se vocês já jogaram ou se vocês gostam de Power Wash Simulator. Esse aqui é hype, meus amigos. Eu tenho até a mídia física dele pro Nintendo Switch que eu fiz questão de comprar. Mas não é só o Nintendo Switch 2 que tá tendo novos jogos sendo anunciados não, tá? Inclusive o vídeo de amanhã aqui no canal é bem focado em jogos pra Nintendo Switch. E tivemos um novo Pocket Wheels também sendo anunciado pra ser lançado esse ano ainda pro Nintendo Switch atual, tá? Então, antes da Nintendo Direct, muitas novidades chegando pro nosso Suitão da Massa e também pro Nintendo Switch 2. Esse ano de 2025 vai ser hype. Apesar das notícias negativas aí relacionadas à Nintendo ultimamente, também em português do Brasil com Pokémon, esse tipo de coisa, que inclusive vou falar aqui daqui a pouco um pouco mais pra vocês sobre uma outra novidade ruim, cara. Tem outras coisas boas acontecendo e lembrando que tem outras publicadoras que estão diminuindo os seus preços, então o videogame ainda tem muitos jogos a preços bem mais baixos e muito razoáveis. Infelizmente, até na Steam o preço dos jogos está subindo. Não tá fácil pra ninguém, né, amigos? Mas 2025 ainda é um ano de muitas coisas boas e meus dedos estão cruzados aqui pra gente ver um Monster Hunter Wilds também ser anunciado pra Nintendo Switch 2 em breve, cara. Tomara, tomara. E uma outra grande novidade que a Nintendo trouxe pra gente recentemente é que finalmente eles vão abrir uma segunda loja oficial nos Estados Unidos, tá? O que é legal porque eles estão expandindo o seu número de lojas. A gente já tem agora em Tel Aviv, em Israel, a gente já tem 2 lá no Japão, tem agora 2 nos Estados Unidos. Quem sabe não dá pra sonhar nos próximos anos da gente não receber uma na América Latina também, né? Se tiver que ser na América Latina, tem que ser aqui no Brasil, né, Nintendo? A próxima loja vai ser a Nintendo de São Francisco e agora ela ganhou uma data de lançamento que vai ser no dia 15 de maio. A gente já tinha ouvido falar dessa loja, mas a grande novidade é que agora ela vai abrir no dia 15 de maio mesmo. E pelo que a gente tem de histórico, cara, de segundas lojas, parece que vai ver uma loja bem legal, igual foi a loja da Nintendo em Kyoto, né? Que é ainda mais legal do que a loja da Nintendo em Tóquio. E tem uma
terceira também em Japão, que é a loja da Nintendo em Osaka, tá? Mas a de Kyoto eu acho que é a mais especial de todas, tem vários itens exclusivos. Quero saber quais vão ser os itens exclusivos da loja da Nintendo em São Francisco, porque da loja da Nintendo em Nova York a gente tem aquele Pikachuzinho com a Estátua da Liberdade, né? A gente tem sempre alguns itens exclusivos. Da de Kyoto é muito legal porque tem várias coisas clássicas e antigas, né? Como personagens da Nintendo, toalhas. Tem até um leque tradicional japonês da Nintendo na loja da Nintendo de Kyoto que é exclusivo de lá. Então tem muita coisa legal. E essa loja vai abrir agora dia 15 de maio. E pô, já tô louco pra poder conhecer e fazer um videozão pra vocês por lá. O interessante é que a Nintendo vai fazer uma grande abertura também, né? Que o público pode participar, mas tem que se registrar. E tem que ficar de olho ali nas redes sociais da loja pra saber como que pode se registrar para poder entrar, né, nessa grande abertura, porque senão vai ser uma fila absolutamente gigantesca. A Nintendo costuma controlar bastante isso. E eu quero saber os eventos que eles vão fazer por lá também, porque tem muitos eventos que acontecem na loja da Nintendo oficial em Nova York, apresentações de Nintendo Direct, grandes lançamentos, às vezes até recebendo, né, alguns dos executivos de empresas que fazem jogos para Nintendo, parceiros, né, como foi no caso do Mario Plus Rabbids, o Digplay até estava lá nessa grande abertura, ou de executivos próprios, né, como o Eiji Aonuma, entre outros lançamentos aí de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e muito mais. Então fiquem atentos aí, tá? Mais uma loja da Nintendo sendo aberta, vamos cruzar os dedos e rezar pros céus pra ver se isso pode acontecer eventualmente no Brasil, quem sabe no próximo ano, 2, 3, 4 anos? Quanto tempo vocês acham que leva pra Nintendo abrir uma loja aqui no Brasil, cara? Comenta aí que eu quero saber. Agora, pra fechar o Coelho News de hoje, bora falar de Pokémon. A primeira grande notícia que a gente teve recentemente com Pokémon é que a Niantic, criadora de Pokémon GO, é vendida por 3,5 bilhões de dólares para uma empresa da Arábia Saudita que é dona de vários jogos mobile. Eu já tinha trazido rumores para vocês aqui no Coelho News mesmo de que isso poderia acontecer e de fato esses rumores se tornaram realidade. Em 2022 a gente já tinha visto o príncipe da Arábia Saudita comprando 5% da Nintendo em geral. Em 2023 a gente teve a notícia de que a Arábia Saudita se tornou o maior acionista externo da Nintendo. E agora, apesar da Niantic não ser da Nintendo, né, Pokémon GO, Pikmin Bloom e Monster Hunter Now, tudo bem que Monster Hunter Now não é da Nintendo, mas essas duas franquias que são muito importantes, principalmente Pikmin Bloom, cara, que foi o primeiro Pikmin traduzido para português do Brasil, e depois dele a gente teve o Pikmin 4, que ganhou também localização de português do Brasil, e eu tenho que acreditar que essas coisas tiveram alguma conexão, então foi importante isso, né? E agora essas duas franquias estão na mão de uma empresa também da Arábia Saudita, cara. A Arábia Saudita tá, de alguma forma ali, ó, ganhando poder relacionado ao mercado de games e também relacionado à Nintendo, tá? A Niantic fez um pronunciamento sobre essa venda e falou que os jogos da Niantic sempre foram uma ponte para conectar pessoas e inspirar exploração. Eu estou confiante de que vão continuar fazendo ambos como parte da Scopely, que é o nome dessa empresa que comprou aí a Niantic junto com esses 3 jogos. Acredito firmemente que essa parceria é ótima para os nossos jogadores e é a melhor maneira de garantir que os nossos jogos tenham o suporte e o investimento de longo prazo necessário para serem jogos eternos. Então, os planos não é vender para que esses jogos acabem ou sei lá, é para que esses jogos cresçam ainda mais e melhorem cada vez mais, pelo menos de acordo com eles aqui, né? E como eu falei para vocês aqui agora mesmo, a matéria do Adrenaline também reforça isso, que a Arábia Saudita tem um fundo de investimentos que está comprando aí, ó, ações da Nintendo, da Activision Blizzard, da EA, estão expandindo bastante aí no mercado de games, cara. É a China e a Arábia Saudita dominando geral. Em outras notícias, a América Latina ficou de fora de um programa de recompensas ali do competitivo de Pokémon. O Lee Gengar postou um vídeo, inclusive, muito bom sobre isso, que eu recomendo vocês assistirem, tá? E é um programa que, pela sua participação em competições, tipo essas do Like que aconteceram aqui no Brasil, basicamente competições do Mundial, você vai acumulando pontos e você vai ganhando status de jogador que pode ser premiado com algumas cartinhas especiais aqui, como essa que vocês estão vendo, tá? Mas, infelizmente, o Brasil e a América Latina no geral, tá? E o Brasil incluso nisso tudo, ficou de fora dessa premiação e eles dizem que é por questões logísticas. Eles não entraram em detalhes o que são essas questões logísticas, mas mesmo que você seja um competidor oficial de Pokémon que participa dessas competições, se você tiver da América Latina, você não vai poder ganhar essas recompensas, infelizmente, tá? Então é mais uma má notícia aí relacionado a Pokémon e Brasil. Tudo bem que nesse caso é América Latina,
Latina como um todo, mas é ruim também, né? A gente ficou feliz que os nossos irmãos ganharam o espanhol da América Latina e ficou triste que a gente ficou de fora dessa empreitada para os jogos da franquia principal. E agora somos todos nós juntos ficando de fora de mais uma iniciativa ali, o que é bem triste aí para todos os treinadores, mas infelizmente é a nossa realidade, né? Quem sabe nosso mercado crescendo, as pessoas participando cada vez mais, a gente não ganha uma importância maior para eles realmente enfrentarem esses problemas de logística que eles não disseram quais são para poder priorizar a nossa região também, né? Comenta aí o que vocês acham sobre isso e assistam o vídeo do Liganger, que é um vídeo bem bom, e assistam ele por completo, tá? Nesse vídeo tem bastante do que eu venho falando aqui pra vocês no canal também. E a última notícia pra gente fechar aqui com um tom curioso, cara. Esse cara que é um especialista em desenhos de GPS andou mais de 49 quilômetros a pé e 59 quilômetros de bicicleta pra conseguir desenhar o rosto do Super Mario na cidade de Paris, cara. Então tá aí, ó, a gente tem um Super Mario desenhado e eternizado na cidade de Paris por esse desenhador profissional de GPS, cara. Interessante, né? Teriam coragem de fazer isso? Comenta aqui embaixo, porque esse, meus amigos, foi o Coelho News de hoje. Agora você tá por dentro aí de tudo de mais importante que aconteceu no universo Nintendo, tanto as notícias, quanto as especulações, opiniões informadas também, pra gente poder trocar uma ideia, porque no fim das contas é isso que a gente gosta de videogame, a gente gosta de falar sobre isso, e é o nosso momento de poder sentar aqui num sofá e trocar uma ideia sobre o nosso hobby, né? Então, tamo junto, muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. Lembra de entrar nos grupos do Nintendo Barato que estão aqui na descrição pra vocês, meus amigos. E aqui eu vou deixar pra vocês esse vídeo nostálgico sobre o Nintendo 64 pra vocês poderem acompanhar, de jogos que poderiam voltar. E não são jogos óbvios não, tá? E foi muito legal fazer esse vídeo aqui pra vocês, bater uma nostalgia muito legal. Esse vídeo tá, ó, gostosinho de assistir, então assistam lá e me sigam nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, e lembre-se sempre, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo, meus amigos. Agora sim, eu vou ficando por aqui, vou me preparar para ler os comentários de vocês aqui agora. Nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e não percam esse vídeo aqui não, tá? Valeu!